A paz do Senhor, você já me conhece, meu nome é irmão Marcelo, e estou aqui na minha sala, na poltrona aqui sentado, né? E estava lendo alguns artigos aí no Facebook, alguns comentários, né? Sobre as questões políticas que nós vivemos. E nós sabemos muito bem, gente, que tudo que acontece no sistema, ele acontece com um propósito. Nada se define sem um propósito. Você não faz sua vida, né, e organiza ela sem um propósito, sem um objetivo. Assim como na sua vida há objetivos que muitas vezes, entre outras pessoas, objetivos obscuros, seja ela pela inveja, seja ela pela sedução, seja ela pela raiva, seja ela pela paixão, nós somos movidos por emoções. E a maioria das vezes, essas emoções ultrapassam o raciocínio de cada uma pessoa. A Bíblia diz assim: porfiai e penetrar pela porta estreita, porque muitos tentarão ir. Os escolhidos, eles não errarão, porque eles vão manter a sua fé. É a fé que é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos. Agora eu quero falar sobre um assunto aqui que tem a ver com a história da humanidade, né? As pessoas acreditam que a Alemanha nazista, né, ela, quando saiu a Primeira Guerra Mundial, terminou em 1918, né, e ela teve que pagar indenizações, foi limitado o seu exército, limitado a um monte de situações. Somente após a crise de 1929, que foi a crise do crack, o colapso econômico, que afetou as bolsas de Wall Street, de Nova York, é que nós vemos a Alemanha nazista aproveitou dessa situação e se popularizou. A SA, que é o partido nazista, e depois a SS, que recrutou os nazistas, fazendo as pessoas acreditarem num novo rei. Este rei, nós podemos ver que existiu uma aliança entre os grandes poderes do Vaticano, dentro da Alemanha e fora da Alemanha. Nós vemos também que Pio XII tinha um alinhamento muito grande às ideologias de Benito Mussolini e a de Hitler. Já porque eles odiavam a derrubada do comunismo. Muitas igrejas protestantes, na época, fizeram alianças e pactos obscuros com o governo nazista. Apesar deles saberem muito bem do que se tratava o nazismo, né, a perseguição que começou quando, no final de novembro de 1933, Hitler se tornou chanceler. A partir de 1935, a política nazista recebeu fundos internacionais, onde eles buscaram, né, a sua aliança. Você já ouviu falar da maçonaria, já ouviu falar dos Illuminatis, né? Eu não gosto muito de falar sobre essas coisas, mas ao entender que a maçonaria é um grupo voltado ao estabelecimento, a uma união, né, fraternal. Na verdade, nós sabemos muito bem que a Bíblia diz que toda criatura por si só é boa. Todo mundo pode fazer o bem, mas o bem não significa que a pessoa está sendo justa. O Senhor Jesus não veio para resgatar Israel. Hitler veio para resgatar a Alemanha e possivelmente o mundo, a qual os Illuminatis colocaram sobre ele como o Grão 3. O Grão 3 que iria ser o anticristo, aquele modelo econômico daqueles homens que queriam organizar as nações de todo o mundo para trazerem paz e segurança. Mas para isso deveriam destruir o mal, que era o bolchevismo de esquerda. Os bolcheviques, assim como os judeus, começaram a ser perseguidos a partir de 1936. Eu já falei com vocês que a General Electric, a IBM americana e muitas outras empresas tiveram participação nos elementos, assim como o banco, porque dinheiro não dá em pé de árvore. O Machat, que foi o economista que tirou a Alemanha nazista, né, da crise econômica
econômica, pela economia alemã, Austrália, o banco alemão não vale nada. Na verdade, ele buscou fundos internacionais. E com isso ele conseguiu barganhar o que seria a nova Alemanha. Hoje nós vivemos no Brasil, né, um teste da maçonaria, um teste de personalidade. A maçonaria ela não só visa o Brasil, mas visa o mundo. Ela faz alianças com os eurasianos, com todos os poderes econômicos que existem nesse mundo. Então as sociedades secretas não são tão secretas assim. Porque os bancos internacionais, o FMI, o BID é um conjunto só, trabalhando junto. Aqui no Brasil foi feito um teste com o povo cristão. Esse povo cristão foi submetido a uma ideologia de lados salvadores. Esse povo cristão foi submetido a acreditar que Jair Bolsonaro seria o grande líder carismático que iria salvar e moralizar e defender a família. Já falei para vocês aqui que defesa da família não significa, né, você querer fazer que as pessoas pensem e ajam como você. Porque Jesus ele não veio para defender a família e nem tirar Israel do cativeiro do pecado. Mas eles inverteram essa situação e utilizaram essa mensagem ideológica para poderem vos enganar. E agora, maior crise que pagou o preço por causa da mentira. E muitos de nós estamos vendo milhares de famílias pagando esse preço. Mas nós que confiamos na palavra sabemos muito bem que Jesus e nenhum de nós vamos conseguir moralizar família nenhuma, porque Jesus não veio para isso. Jesus não veio para moralizar, mas Jesus veio para tirar o cativeiro do pecado do teu coração. Jesus não julgou aquela mulher que estava para ser apedrejada segundo a lei, segundo os mandamentos, porque pelos mandamentos nós não seremos salvos, mas seremos salvos pela graça. Por isso eu quero que vocês fiquem com essa palavra, Tito, capítulo 3, versículo 5. Que não foi por causa dos nossos méritos. Não foi por causa dos nossos méritos, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou e ele nos salvou, tá? Jesus Cristo nos salvou. Então, ao ver que Jesus nos salvou, devemos entender que ele nos chamou, tá, para uma santa vocação, como está escrito lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, 9. Que Deus nos chamou com uma santa vocação. Então, meus irmãos, não vos engane e não deixe que ninguém vos engane. Porque há uma enganação política e social. Vou pegar a Bíblia rapidamente aqui para falar de Tito 3,5 certo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, meus irmãos, Jesus fez o serviço completo. Ele aboliu a necessidade agora de estarmos fazendo sacrifícios. Ele aboliu essa necessidade e nos tornou santificados, justificados pela glória de Deus. Hoje nós somos felizes, temos a alegria do Espírito Santo. Então, meus irmãos, vocês que me acompanham sabem muito bem que eu tenho vídeo na internet, no YouTube, Cristo Mensageiro, Irmão Marcelo, Revelação Irmão Marcelo, mas o título é Cristo Mensageiro, meus vídeos. A mensagem é que o Senhor, quando me revelou, em 2018, que ele estava nu diante da nação, estava despreparado. E muitos estavam cristãos usando a imagem dele, dizendo que eles era colocado por Deus, uma falácia. Porque Deus não colocou ninguém para governar a nação e libertar
a não ser a única nação escolhida que foi Israel. E mesmo assim, Israel não vai ser salva por causa dos seus méritos, mas por causa da ação direta de Deus. Então, meus irmãos, não vos enganeis o vosso coração, porque o que aconteceu no Brasil é um preparo da consciência cristã que se estabelece sobre o mundo. E muitos vão seguir seus líderes a votar em homens salvadores, em homens que dizem que vão resgatar suas famílias. Enquanto isso é uma grande mentira. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Que Deus possa renovar a vida de vocês. Meu nome é Irmão Marcelo e vocês podem examinar o meu vídeo, né, em Cristo Mensageiro, a revelação que o Senhor me deu sobre essa nação, e vocês vão saber a data, quando foi editado, porque conta fatos, tá? Que fique bem claro, conta fatos, não há argumento. A paz do Senhor. Eu vou estender um pouco porque um irmão entrou aí no canal aí. Deixa eu ler o nome dele aqui. Meu irmão, tô no celular, tá? Não me leva a mal, não. Ô, meu amado. Então, eu tava falando aqui com as pessoas, com um grupo com as pessoas, meu irmão, que Deus está pronto para nos abençoar. E que Jesus veio para trazer uma renovação. Todos os dias nós temos que confiar. Eu queria aqui colocar aqui na palavra de Deus, 2 Timóteo 1,9, que diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Qual é o propósito de Deus em nossa vida? É chamar cada um de nós para uma obra santa e santificada. Assim também eu tenho falado nos meus vídeos, né, e relatado: se você quer pregar o Evangelho de Deus, saia às ruas, divulguem a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. Fazei o bem, anunciai o reino do Senhor. Não contaminado, está destinado à destruição, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Você pode levantar a casa, você pode fazer templos, você pode construir templos maiores, templos menores, templos luxuosos, mas uma coisa eu te digo, meu amigo: nada ficará de pé, porque não ficará uma pedra que não seja derribada. O Senhor não habita em templo feito por mão de homem. Eu vou pegar a Bíblia aqui, que está no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 24. Observe bem. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Então vocês podem levantar seus templos. Sim, vocês podem levantar os seus templos a toda vista. Podem ficar ricos à custa do povo, pode escravizá-los, pode levar para 7 de setembro a fim de implantar o AI-5, seguidos pelo Silas Malafaia, pelo Bispo Macedo, pelo Valdomiro. Vocês podem seguir eles, mas uma coisa eu vos digo: que eles são incapazes de te dar a salvação. Eles não estão levando o povo à salvação, mas a uma maldição. Eles estão trazendo a ira de Deus sobre essa nação. Em 2018, eu tive a revelação que o Bolsonaro era eleito. Meus vídeos vocês podem aí observar, tá? Ele era eleito. Porém, tá lá no YouTube, tá? Ele estava nu diante da nação, despreparado. Meus irmãos, a maçonaria hoje está dentro das igrejas. Ela está fincada no coração dos homens. Não tenho nada contra a maçonaria, tá? E não é uma coisa pessoal. Eu estou falando sobre uma coisa pública, sobre o estado físico da igreja, que hoje não representa mais Jesus Cristo, mas sim os seus próprios prazeres. Assim também como as pastoras que hoje se levantaram entre os templos
por causa da ganância, por causa de algumas irmãs têm espírito de adivinhação. E outras, quando não é espírito de adivinhação, são cantoras para encher a igreja. Mas eu vos digo, meu amigo, você que conhece a voz de Deus, sai fora dela. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Não posso me estender mais, porque fica muito longo o vídeo. Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês. Amém.